No dia 25 deste mês de outubro, um acontecimento histórico que moldou os eventos posteriores durante todo o século XX vai completar 100 anos. Estamos falando da Revolução Russa, que implantou naquele país um regime socialista, que permitiu a formação de um campo socialista no leste europeu, facilitou a tomada do poder pelos comunistas na China, no Sudeste Asiático e na Coreia do Norte, e que teve influência até mesmo no continente americano com a adoção do regime socialista em Cuba. O Mesa Redonda está no ar. A Revolução Russa mudou o panorama político do mundo. Sob seu influxo foram criados partidos comunistas em dezenas de países, inclusive no Brasil, onde o partido foi fundado em 1922. Uma outra mudança no cenário internacional foi a chamada descolonização, ou seja, a saída dos países europeus de suas colônias africanas e asiáticas, que se tornaram países independentes. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Ilse Gomes, professora doutora em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, Rose Panet, professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual e cineasta, e John Kennedy Ferreira, professor adjunto de Sociologia da UFMA. Professora Ilse, 100 anos depois da Revolução, qual é que a gente pode dizer assim que seja o legado? Né? Assim, quais foram assim os acontecimentos marcantes depois da Revolução Russa? Olha, a Revolução Russa, ela realmente é um dos eventos mais importantes do século XX. Por quê? Porque ela materializa, né, um projeto, né, de emancipação humana que veio sendo construído desde o século XIX. Né? No século XIX nós tivemos, por exemplo, a Revolução de 1848 e tivemos também a Comuna de Paris. Então, os revolucionários russos, eles vão materializar esse projeto, que é um projeto de construção de um governo dos trabalhadores. Né? Então, no momento em que eles materializam, você coloca em perspectiva de que é possível, né, a utopia ser materializada. Aquilo que foi pensado pelos os revolucionários da Comuna de Paris, ela pode ser materializada no século XX. Então, a Revolução, e ela trabalha numa perspectiva em que coloca na cena política o poder dos trabalhadores. E o poder dos trabalhadores em vários ângulos, tanto do ponto de vista do controle da economia, quanto do ponto de vista político e da radicalização da democracia, considerando que a organização, né, que possibilitou a Revolução, que foram os conselhos, no caso os soviets, é a radicalização da democracia. Quer dizer, permitiu que os trabalhadores eles discutissem não só a economia, fizesse a união da economia com a política e a gestão desse processo. Então, por isso que a Revolução Russa, no momento que ela vai influenciar os movimentos trabalhadores em todo o canto global, ela vem influenciar com essa perspectiva do poder dos trabalhadores, do poder, né, e da gestão, da autogestão dos trabalhadores. Daí o legado. Então você tem um legado do ponto de vista econômico, de você visualizar um outro modo de produção. Você tem um legado político, de pensar o que significa o poder político dos trabalhadores. Você tem um legado em outros temas que são transversais, como uma questão da emancipação feminina, da luta dos povos colonizados, da luta contra o racismo, do questionamento da sociedade capitalista. Então, esse é um grande legado da Revolução Russa, que é questionar essa sociedade capitalista. Eu queria comentar um negócio. Assim, a Revolução Russa, ela foi o primeiro Estado, isso em 1919, a reconhecer a união homoafetiva, que é um debate que nós temos hoje, 100 anos depois. O primeiro Estado a reconhecer esse tipo de coisa foi a Revolução Russa.
A mesma coisa se dá em relação às minorias, aos povos tradicionais, sejam da Sibéria, sejam os povos de origem árabes que ficam ao sul. Ou seja, é o primeiro estado a levar em conta as várias nacionalidades. Na verdade, a Rússia é uma montagem de quase, a Rússia ou a União Soviética vai ser uma montagem de quase 100 etnias diferentes. E você organizar um estado de 23 milhões de quilômetros, que dá 2 do Brasil, 2 da China, 2 dos Estados Unidos, 2 do Canadá, administrando e fazendo com que essas centenas de etnias, centenas de povos participem da gestão, é um dos maiores legados humanos já vistos. Só isso que eu queria comentar. Fora da União Soviética, vamos dizer assim, a questão da Revolução Russa se espraiou principalmente na Europa, né? E nós tivemos ali a criação dos chamados estados de bem-estar, né? Como é que você vê essa questão? Assim, comentando na perspectiva do personagem, né, do Manuel Bernardino, né, que é o filme que eu dirigi, ajudei a produzir, escrevi o roteiro. O Manuel Bernardino tinha justamente essa preocupação. Eu acho que essa preocupação com o bem-estar social, inclusive, ela é uma preocupação que é uma herança muito válida da Revolução Russa, né? É o que motiva o Manuel Bernardino, inclusive, para sair, né, para se tornar um revolucionário. É essa vontade de bem-estar social. Eu acredito que tenha sido um impacto positivo, uma repercussão positiva da Revolução Russa, né? E essa repercussão chega aqui no Maranhão, né? Assim, um pouco tardiamente, né? Mas considerando que na época não tinha essas redes sociais, eu acredito até que tenha sido até rápido. E ele é um personagem, apesar de se encontrar numa região inóspita, numa região em que não se tinha muita informação, não havia justiça social, ele é um personagem que se preocupa e que luta justamente por isso, né? Pelo bem-estar social. E daí ele se torna um revolucionário, né? Com uma atuação assim, dentro da história maranhense, né? Mas eu acredito que com o filme eu consegui mostrar assim, a importância do Manuel Bernardino para a história do Brasil. Ele tem uma influência, uma participação importante na coluna Prestes também, né? mais tarde, né? Em 1925, quando a coluna Prestes passa pelo Alto do Itapecuru. E eu acredito que ele tenha sido um personagem importante, assim, não é à toa que ele recebeu a alcunha de o Lênin da Mata, né? Justamente por conta dessa repercussão, né, da Revolução Russa. Assim, é muito importante nessa questão do estado de bem-estar social, porque o estado de bem-estar social ele é resultado de um processo em que você tem aí a luta dos trabalhadores, né, um dos elementos fundamentais para que isso pudesse ocorrer aquela configuração de poder que permitisse que as demandas dos trabalhadores pudessem ser contempladas nesse formato desse tipo de Estado. Então, a organização dos partidos políticos operários, né, e a discussão de que era importante você questionar o Estado capitalista e que era importante os trabalhadores avançarem na conquista dos direitos. Então, isso tudo foi muito importante para que esse estado de bem-estar fosse organizado desta forma naquele período. Porque é um período em que você tem ali, por um lado, o avanço do movimento operário, você tem, por um lado, um processo econômico que foi uma economia que tinha sido destruída por conta da Segunda Guerra Mundial e que precisava ser reconstruída. Só que esse processo de reconstrução, ele não pode ser feito somente aos moldes do capital.
a pressão dos trabalhadores impôs, né, que esse capital pudesse fazer algumas concessões. Então, a Revolução Russa, no momento em que a partir dela, né, há um incremento da formação de partidos operários e de movimentos operários, então isso garantiu que esse movimento organizado pudesse impor, né, conquista a esse movimento do capital, a um ponto de o Estado de Bem-Estar Social ser um exemplo de ampliação de direitos políticos e direitos sociais. Então é muito importante ver que foi a correlação de força, até porque o comunismo que foi colocado na pauta, né, na ordem política mundial, né, ele precisava ser neutralizado. Então o capital, ele de uma certa forma ele estava pressionado por esse projeto. Então foi possível que a partir desse processo algumas demandas dos trabalhadores pudessem ser incluídas na pauta governamental. Então é muito importante. Kennedy, aqui dentro da visão aqui da professora Ilse, então, com o regime socialista na Rússia, os trabalhadores então, por todos os continentes, mas especialmente na Europa, passaram a ter, vamos dizer assim, uma retaguarda para que garantisse, vamos dizer assim, os seus direitos. É isso mesmo? Sim. E tem até um detalhe legal, assim, nós chegamos a ter um crescimento do movimento social sensacional. Por exemplo, na época, no Brasil, nós tínhamos o governo Epitácio Pessoa. O vice era o maranhense, né? Era o Santos, Urbano Santos. E esse governo ele foi obrigado a aceitar a jornada de 8 horas, aceitar algumas reivindicações, inclusive reivindicações femininas, por exemplo, feministas, não existia o termo feminista ainda, feminina, por exemplo, o fim do assédio sexual feito por patrões e capatazes dentro das fábricas. No Rio de Janeiro, a jornada de 8 horas, o descanso semanal, em São Paulo também. Em São Paulo, por exemplo, surgiu o Comitê de Defesa Operária, foi uma espécie de soviet. Né? Nós tivemos isso no 9 de julho de 17, no 9 de julho de 24, inclusive tomou o governo em 24, e no 8 de julho de 28. No Rio de Janeiro, em 19, nós tivemos um soviet. O Rio de Janeiro foi tomado durante um mês por uma greve geral insurrecional. A mesma coisa na América Latina. Na Argentina nós tivemos uma greve geral contra o governo Irigoyen, um governo até progressista até a época. Nós tivemos um levante de mineiros no Chile e poderia citar mais. No caso europeu, a revolução ela só não foi adiante na Hungria porque 16 países invadiram a Hungria para evitar a revolução. No caso da Alemanha, foi a mesma coisa, inclusive com a morte, o assassinato, barbaramente, da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht. E poderia citar vários outros exemplos. O fato naquele momento, a burguesia teve que ceder muita coisa, dedos, anéis, para manter o cotovelo. Né? Porque a ofensiva dos trabalhadores ela foi muito forte entre 17 e 20. O que estava colocado? Por que houve essa ofensiva? Aquilo que a Ilse estava comentando. Era o sonho, o reencontro entre a humanidade e o sonho da liberdade. A Revolução Russa foi esse encontro. É uma das coisas mais belas, é um dos projetos éticos, humanos, mais bonitos já feitos. Então é um negócio importante de ser tocado, porque isso forçou grupos que teriam poderes a ter recursos sensacionais. Basta ver que durante a Revolução Russa, o período de grande avanço das ideias da Revolução Russa, das ideias anarquistas, socialistas, especialmente do comunismo marxista, é que você tem o nascimento de um Estado ofensivo, direitoso, que é o fascismo, que tem como principal alvo o ataque às organizações dos pobres e dos trabalhadores. Bem, nós vamos aqui dar um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já. O Maranhão, durante as primeiras décadas após a Revolução Russa, viu surgir um personagem que chegou
a recrutar revoltosos para a coluna Prestes e que ficou conhecido como o Lênin da Mata, num comparativo com o dirigente revolucionário russo, Lenin, né? Muito bem. Manuel Bernardino é esse personagem que nos referimos. E sua vida foi retratada agora em um filme dirigido pela professora Rose Panet, aqui presente. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores. Professora Ilse, professora doutora em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, Rose Panet, professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual e cineasta, e John Kennedy Ferreira, professor adjunto de Sociologia da UFMA. Professora Rose, como é que surgiu essa ideia de retratar o Manuel Bernardino, um personagem aí que eu acho que a maior parte dos maranhenses sequer conhece? Verdade. Ele é mais conhecido na região de Dom Pedro, né? Onde ele atuou principalmente. Tudo começou porque eu fui coordenar um trabalho de inventário, um inventário nacional de referências culturais. Aí precisei viajar pela região e nessa viagem eu conheci várias histórias, né? Assim, eu sempre conheço várias histórias. O Maranhão é rico em histórias, né? O interior do Maranhão é muito fértil. E essa história do Manuel Bernardino chamou a minha atenção particularmente, né? Assim, a relação dele com o cemitério que existe lá, chamado Cemitério dos Afuzilados. Esse cemitério com a história do Maranhão, né? Porque está relacionado com homens da Liga de Defesa, que era uma organização paramilitar organizada pelo Manuel Bernardino, que foram assassinados pelo Urbano Santos, que é considerado o governo mais sanguinário, né, do Maranhão. E a relação com a coluna Prestes, porque em 25, né, em 1925, quando a coluna Prestes passa pelo Alto do Tapecuru, o Manuel Bernardino engrossa essa coluna Prestes, essa coluna com um contingente de cerca de 200 homens. Então é um número bem extenso e na história da coluna Prestes assim é o número mais importante, mais expressivo de junção, né, de homens, de mulheres. Isso tudo na minha cabeça fazia um grande personagem, um grande filme. Além de socialista, revolucionário, espírita, ele também era vegetariano, coisa que até hoje assim, não é uma coisa comum de se ver. Então, assim, 4 elementos que formam um personagem inusitado, né? Eu pensei imediatamente, preciso fazer um filme. Aí comentei inicialmente com um colega, alguém que eu já tinha trabalhado, já tinha feito alguns outros filmes, o Murilo Santos. Pois não. O Murilo Santos incentivou bastante para que eu escrevesse o projeto. Daí eu comecei a estudar, li um pouco de história da época, procurei informações sobre o próprio personagem, sobre o Manuel Bernardino. Construí o projeto, submetemos para a Lume gostou, submetemos para um edital do Prodab 9, da Ancine, e foi aprovado e foi tudo dando certo, né? Está aí. E a feliz coincidência de ser justamente, os 100 anos da Revolução Russa. Os 100 anos da Revolução Russa, e ele tem essa alcunha, né? Do Lênin da Mata, do Lênin do Sertão. Isso. E aonde é que se pode assistir o filme? Nós vamos aqui exibir também aqui na TV Assembleia, mas qual é o circuito que ele está? Bom, o filme ele está à disposição de todas as TVs públicas, né? Se não me engano, são cerca de 197 TVs públicas, dessas, acho que 97 são TVs universitárias, né? Então basta, assim, a TV associada à EBC, basta solicitar o filme. Ele está à disposição da EBC, ele vai ficar por 2 anos, né? Vamos tentar inscrevê-lo em festivais, nacionais e internacionais. Também já estamos providenciando uma versão ampliada, né, para facilitar esse acesso aos festivais, essa inscrição aos festivais. Mas ele está assim, os diretores não estão sendo informados, porque eu acredito que a programação das TVs é muito extensa, são muitas TVs, a EBC não dá conta de informar
os diretores qual a TV está passando. Assim, eu tenho informação que ele passou ou ainda está passando na TV Universitária de Pernambuco, e espero que ele, assim, por ocasião do centenário, que ele passe bastante, né, nas TVs públicas brasileiras. Muito bem. Essa questão do Manuel Bernardino, você acha que foi assim, vamos dizer assim, um raio no céu azul, assim, o surgimento dele, ou nós temos outros personagens? Na verdade, assim, no Brasil, nós tivemos, que tem uma característica messiânica no Bernardino, que ele me lembrou muito. Conselheiro? O conselheiro, o João Manuel de Contestado. Nós tivemos na região de Santa Fé e Jales, em São Paulo, um padre também messiânico. Nós tivemos vários movimentos messiânicos que assumiam uma versão socialista muito próxima ao cristianismo, né, ou ao espiritismo, ou a religiosidade. Tem muito a ver com a primeira parte da Bíblia, Ezequiel, Jeremias, etc., São Bento, São Francisco de Assis, Tertuliano. Mas o que vale a pena pensar é que o Brasil era um país muito desigual, e é ainda, mas naquele momento era hiper desigual. Aqui em São Luís nós tivemos, em 1892, um jornal chamado O Operário, cujo o líder era um ferramenteiro, caldeirero, na verdade, chamado Vila, que ele fez a primeira escola noturna operária. É uma história que está jogada, ninguém sabe o que aconteceu. Ele fez o primeiro grupo de autoauxílio. O cara era mandado embora, se machucava na empresa, ele não tinha auxílio nenhum, não havia nenhum hospital, não havia nada. E esse cara... vamos dizer assim, um antecessor das chamadas caixas de pecúlio que surgiram. Não, que na verdade essas coisas serão conquistadas em 17, naquela greve geral no Rio de Janeiro que eu comentei. 17 em São Paulo, 19 no Rio de Janeiro. Então, tem esse movimento. Em 1900 foi fundada a Associação Cultural Operária do Maranhão. Né? Nós tivemos na década de 1910 o jornal O Trabalho em Caxias e o jornal O Operário também, o Combate em Codó. Ou seja, nós tivemos vários movimentos. Nós chegamos a ter em 1922, quando o Urbano é eleito pela terceira vez vice-presidente do Brasil, a tomada do governo aqui em São Luís pelo Tarquínio Lopes Filho, que era um militante comunista, né? Que é uma coisa também que está perdida. Nego lembra dele como médico, como uma pessoa humanitária, como um cara que vai ter influência sobre a Maria Aragão, mas tem que recuperar também essa história desses movimentos que está aqui perdido. Coisa mais interessante, eu fui na biblioteca, eu fui em vários lugares, e a maior dificuldade, nós temos pouquíssimos acervos, pouquíssima coisa. A Ilse tinha me pedido, inclusive, para selecionar fotos. Não temos fotos desse período. Né? Eu revirei igual um condenado. Quer dizer, assim, é uma memória. Há uma situação, né? A memória dos vencidos, ela nunca é colocada. E cabe a nós fazê-lo. Né? Por favor. Assim, é muito interessante a história desse personagem, porque a gente também recupera a história do Prestes, né? Quer dizer, o Brasil, historicamente, ele é um país cujo característica, né, do poder político é o autoritarismo extremo. Né? Então, o Prestes, quando ele começa a sua coluna, ele vem, por isso que é chamado o Cavaleiro da Esperança, ele vem justamente trabalhando e influencia todos aqueles que queriam, né, que não só faziam a crítica, mas também queriam mudar esse sistema. Não vamos esquecer que é o período do coronelismo no país, né? Então você tem aí um movimento de pessoas que querem superar esses governos oligárquicos extremamente autoritários. Então, o projeto da coluna Prestes, embora logo em 27 ela cabe, mas eu acho que esse processo é importante, porque
é muito importante você colocar, né, quer dizer, garantir que este povo oprimido tenha esperança de que ele pode se organizar e que ele pode superar essa condição de opressão. Então a coluna Prestes foi muito importante nesse caso. Deixa eu só fazer um comentáriozinho, eu passo para você. As demandas do Estado eram altas e o Estado não atendia. Então nós temos, por exemplo, a Liga da Defesa, que surge em 1913 com Manuel Bernardino, ela surge porque os latifundiários da região serviciavam, estupravam as moças como sendo a coisa mais natural do mundo. Os conflitos de terra eram resolvidos, exatamente não havia nenhuma questão de lei. O conflito de terra ele era colocado como uma situação de força. O Aquiles Lisboa, que foi governador do estado do Maranhão em 35, ele defende em 19, inclusive a posição do Rui Barbosa também, o trabalho compulsório, ou seja, pegar as pessoas à força para atacar na fazenda. Então, quer dizer assim, o papel, a inexistência do Estado é o que leva, inclusive, a surgir pessoas como o Manuel Bernardino. E, aliás, surge, continua surgindo. Em qualquer bairro periférico que você vai, em qualquer cidade pequena do interior, em qualquer lugar onde tenha essa situação de desesperança, vai surgir sempre pessoas que de uma forma ou de outra vão buscar na Revolução Russa, vão buscar nas revoluções cubanas esse laivo de esperança. Eu acho que essa é a questão que tem entre o Lenin da Mata, né, e essa questão. Ele não era um teórico, ele leu Tolstói, leu Allan Kardec, leu o Torá, a primeira parte da Bíblia, né, leu alguns outros, São Mateus possivelmente, mas é isso, a interpretação dele, a recepção que ele faz na cabeça dele da Revolução Russa é mais aquela ideologia, aquele movimento cultural que construiu a Revolução Russa, do que uma compreensão dos grandes pensadores da Revolução Russa. Porque junto com o movimento surge uma cultura geral. E ele, Manuel Bernardino, essa é a minha interpretação, viu, Rosa? Vê se eu estou falando sério, depois você me dá nota, tá? O Manuel Bernardino, ele é uma apropriação, ele é um cara que se apropria desse sonho de liberdade que estava se apresentando naquele momento. Rose, uma curiosidade. O Kennedy aqui falou a respeito da dificuldade com as fontes, né, de você encontrar alguma coisa escrita, fotografias e tal. Como é que foi tua pesquisa em relação ao Manuel Bernardino? Com relação à imagem, realmente, praticamente não existe. Assim, eu encontrei uma fotografia do Manuel Bernardino, que inclusive está no filme, colocamos no filme, fizemos um take com essa imagem, num jornal da época e, assim, unicamente. Então, Mas sobre a vida dele? O filme ele foi muito construído em função do depoimento dele, que ele dá em 1920, né? Em agosto de 1920. Ele depois publicado no Diário Oficial em novembro, depois dos fuzilamentos, né? Dos colegas dele da Liga de Defesa. Então ele é chamado à delegacia e ele presta um depoimento que na verdade é uma história de vida, né? Assim, o depoimento dele é estruturante. Ele fala não só do porquê, quando, né, ele chega no Maranhão, mas ele cita também autores que ele lia na época, os socialistas. Ele cita espíritas também. Ele cita frases com propriedade, né? E aí, voltando um pouco a essa questão do campo de atuação do Manuel Bernardino, né, como o professor Kennedy comentou, ele atua numa região de analfabetos. Então, naturalmente, ele se torna um líder porque ele era alguém que lia, e lia muito, e conseguia interpretar bem o que ele lia, né? Então, isso faz dele um líder. Ele, em 1913, ele cria essa organização paramilitar e lutava por justiça social, lutava por essa questão, né, da proteção de moças, né, que eram estupradas assim, muito facilmente. Luta por escolas também, luta por terra. E isso faz dele
um líder, né? Assim, o fato dele ter um pensamento socialista, dele ter um pensamento espírita também, assim, ele faz dele uma pessoa, um personagem, né, inusitado para a região, né, para aquele contexto político, social da época. Né? Muito bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o terceiro bloco de discussões. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute as consequências da Revolução Russa como acontecimento histórico mundial. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Ilse Gomes, professora doutora em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão; Rose Panet, professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual e cineasta; e John Kennedy Ferreira, professor adjunto de Sociologia da UFMA. Professor Kennedy, nós temos hoje assim, uma situação que muitos consideram muito parecida com o do mundo nos finais da década de 20 e início da década de 30, com a ascensão do fascismo. Né? Que o fascismo, vamos dizer assim, foi a reação mais brutal em relação à questão do regime socialista. É isso mesmo que nós estamos vivendo? Não dá para se comparar. Tem proximidade em algumas coisas, mas não dá para comparar. Por exemplo, nós tínhamos um movimento operário, um movimento camponês, um movimento de despossuído na década de 10 e na década de 20, que foi enfrentado por uma grande armadura do Estado, uma união, inclusive no caso da Itália e no caso da Alemanha, a escolha pelo regime fascista, também na Polônia, ela não foi uma coisa pequena, ela foi uma ação deliberada contra um movimento sindical organizado, contra o movimento operário em partidos organizado, contra o movimento camponês organizado. Hoje nós não temos isso. O mundo nós não temos em nenhum lugar do mundo um movimento sindical, um movimento político que embala as mesmas ideias da Revolução Russa. O que nós temos hoje, no máximo, são movimentos que pedem estados de bem-estar social, como foi o governo do Chaves, do Lula, do Maduro na Venezuela, como governos que nós tivemos em Portugal, na Espanha, na Islândia. É o máximo que se pede. O que acontece é que nós estamos no meio de uma crise política séria do capitalismo, que não é só uma crise econômica, é uma crise econômica que encontrou com a crise política e, pior, encontrou com a crise de valores do capitalismo. Hoje o capitalismo ele sofre em saber qual tipo de projeto de gente, qual é o tipo de projeto humano que ele está apresentando, qual o tipo de sociedade que ele está mostrando, qual o tipo de economia que isso vai fazer funcionar. Então nós temos uma crise geral do capitalismo. Essa crise não é mais aguda por um motivo muito simples, porque não existe o elemento subjetivo que nós tivemos na década de 10, que foi o partido bolchevique, que foi a liderança de uma pessoa como Lenin, mas que hoje o mundo ele enfrenta a herança da Segunda Guerra Mundial. Porque o que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial? Derrotou-se o governo nazista, derrotou-se o governo fascista, mas o modelo de Estado que nós temos hoje em dia, a armadura do Estado brasileiro, estadunidense, francês, ele é uma armadura herdada do Estado nazista. Só queria comentar um detalhe. Hoje em dia é muito comum um Estado como o brasileiro tentar naturalizar genocídio de indígenas, de negros, de periféricos. Essa naturalização desse genocídio é exatamente uma herança que nós temos do fascismo. Eu só queria comentar, algumas lideranças políticas que nós temos hoje no Brasil, não vou citar nome, que seria deselegante, como um prefeito de São Paulo, minha terra, esse cara não é um fascista, é um liberal clássico. Aquele deputadinho do Rio de Janeiro, ele não é um fascista, ele é um liberal clássico, extremado. O fascismo é ainda pior do que essas pessoas. O que nós temos hoje é uma estrutura de Estado extremamente autoritária,
fechada e fascista. Um detalhe, movimentos como o MBL, Vai Pra Rua, que defende menos Estado, eles defendem menos Estado para a sociedade pobre, para as pessoas pobres e desamparadas. E eles defendem que o Estado desde a isenção fiscal para as grandes empresas e para as pessoas ricas. Esse é o modelo atual da sociedade. Eu queria só comentar um pouco sobre essa questão, porque nós falamos nos primeiros blocos o legado da Revolução Russa, né, nessa construção e nessa materialização de uma utopia de liberdade. Quando em 1989 cai o Muro de Berlim e as experiências socialistas, a gente pode ter uma série de crítica a elas, mas isso aí para o movimento dos trabalhadores, isso é muito danoso também, porque você perde-se a perspectiva de um projeto que possa se contrapor a esse outro, né? Quer dizer, esse projeto ele é derrotado desse ponto de vista, né? Então os movimentos, a gente perde na discussão no interior da sociedade a perspectiva desse projeto, né? Então você não tem, tanto é que a discussão sobre o socialismo, ela sai de cena. Então tanto é que alguns partidos que é socialista ou comunista mudam inclusive de nome, né? Então esse projeto ele não é mais colocado como horizonte para os movimentos, né? Então isso é muito danoso no momento que você tem que enfrentar, né, as investidas do capitalismo, inclusive hoje numa situação que o Kennedy, né, de crise que o Kennedy já colocou. Então nós temos hoje sem dúvida diversos movimentos sociais, né, mas em termos teórico e de projeto, o socialismo, a perspectiva de uma sociedade socialista não está colocado para todos, só para alguns, né? Então isso dificulta não só a unidade, como também inclusive o avanço a esse sistema capitalista, no meu entender. Tanto é que o máximo que se coloca é uma discussão até o estado de bem-estar social. E não então não é possível a gente reeditar o estado de bem-estar social. Então o capitalismo chega num momento de barbárie tão grande que você precisa, né, colocar, né, no contraponto um outro projeto, né? Então, só que esse contraponto, as ideias desse projeto da Revolução Russa não está colocado para todos os movimentos. Então, para mim, isso é um dano muito grande, né? No sentido de que você precisa avançar, né, na discussão sobre os projetos de emancipação humana, né? E isso dificulta, inclusive, a unidade de um programa que possa estar se contrapondo a essa investida. Quer dizer, você não tem as mesmas condições na época de surgimento do fascismo, mas as ideias fascistas elas voltam, né? Quer dizer, aí você tem hoje, por exemplo, no Brasil, você tem uma pauta moralista extremamente presente que nos desvia da discussão das pautas políticas e da pauta econômica. Quer dizer, de modo que você consegue apreender esta grande massa para esta pauta moralista, enquanto oculta, né, a discussão que é extremamente importante, né, e central, que é o projeto de desenvolvimento para o país e os projetos de avançar nos direitos políticos e sociais de forma que a humanidade tenha realmente condições de sobreviver. Muito bem. Eu queria aqui pedir para a gente vai começar aqui a encerrar o nosso programa. Eu queria então que cada um de vocês, começando aqui
professor Kennedy, né, fizesse as suas considerações finais. O que eu acho importante é, primeiro, agradecer o convite, é bem legal conversar sobre a Revolução Russa. O que vale a pena, eu acho que o grande legado que nós temos, e eu acho que a importância de fazer essa defesa da Revolução Russa 100 anos depois, é que a Revolução Russa é um projeto humano, foi o maior projeto humano, ético humano, já realizado. É um projeto que pensava a emancipação do ser, uma nova forma de democracia, onde a democracia seria feita de maneira direta, o fim das desigualdades sociais, das desigualdades sexuais, o atendimento à educação. Foi o primeiro país a pensar a educação como um valor, pensar a vida como um valor e colocar ela como centro do debate. Então eu penso que nós trazermos isso para hoje, especialmente no momento que nós temos uma crise moral, em que as pessoas têm dificuldade de saber qual é os valores que vão defender no seu dia a dia, com alguns apelos, por exemplo, para moralismos de ocasião, como ator pornô fazendo ato contra uma obra de arte, com pastores que, sinceramente, com posturas econômicas e morais duvidosas, colocar esses valores. De outro lado, nós temos uma total pornografia em termos das relações humanas. Então, os valores colocados pela Revolução Russa, né, de liberdade, de igualdade e de avanço de uma sociedade mundial onde não haveria nem pobres e nem ricos, onde seria uma sociedade baseada na igualdade econômica e na liberdade individual, eu acho que é fundamental para os dias atuais. Professora Rose. Eu parabenizo o programa também de ter trazido esse tema à tona. Assim, é super importante falar sobre o centenário da Revolução Russa. Eu agradeço também porque foi uma aula aqui com a professora Ilse e o professor Kenny também, uma aula sobre Revolução Russa, né? De fato é um assunto que precisa ser discutido. Nós estamos passando por um momento político muito delicado, né, no Brasil, em que as nossas liberdades individuais estão sendo atacadas constantemente, né? Infelizmente a gente olha para trás e pensa, puxa, foi tanto sangue derramado e para a gente ainda estar nessa situação, sabe, de discutir questões que já deveriam ter sido resolvidas há 100 anos, né? Há essa ingerência do Estado também, essa predominância do pensamento de direita, assim. Então, acho super importante discutir esse centenário, trazer à tona as questões que ele evoca, e particularmente no Brasil, né, nesse momento político infeliz que nós estamos passando. Eu espero que o filme seja uma contribuição, né, que o Manuel Bernardino Lênin da Mata seja uma contribuição para essas discussões também. Fico muito feliz por essa coincidência em ele ter sido, assim, estar sendo lançado, né, nesse centenário da Revolução. E espero vida longa ao programa, vida longa ao Manuel Bernardino. E a Revolução também. E a Revolução também, né? Professora Ilse. Eu também quero agradecer muito o convite, né? O país precisa que esses espaços sejam ampliados, né? E também precisa que essas discussões sejam feitas em cada canto desse país. Inclusive para que a gente possa desmistificar o projeto socialista, né? Que você tem toda uma campanha contra as ideias socialistas e comunistas, como se fossem coisas, né, extremamente negativas. Então nós temos visto que o projeto da Revolução Socialista é um projeto de emancipação humana, é um projeto de garantia da sobrevivência do indivíduo, né? Num projeto de solidariedade, de coletividade, um projeto de respeito aos direitos e às diversidades. E quero também fazer um convite, né? O grupo GEPOLIS, que é o Grupo de Estudo de Política, Lutas Sociais e Ideologia, coordenado por mim e pela professora Joana Coutinho, está promovendo todo o mês de outubro, uma série de atividades, né, em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa. Então nós temos o primeiro simpósio
de política e lutas sociais, que incluído a projeção de filmes sobre a Revolução Russa, toda segunda-feira no Odílio Costa Filho. Temos uma exposição de fotografias, que também vai estar no Odílio Costa Filho até sábado. E na próxima semana, no dia 23, 24 e 25, nós vamos ter um seminário na Universidade Federal do Maranhão, no auditório setorial da biblioteca, ou melhor, no auditório da Biblioteca Setorial, em que nós vamos ter mesas discutindo a Revolução Russa e a atualização da Revolução Russa, né? Então, vamos ter a mesa sobre uma conferência do professor Delroy, da Unesp de Marília, sobre os 100 anos da Revolução Russa. Vamos ter uma mesa sobre a Revolução Russa, a América Latina e mulheres e emancipação, em que vamos ter o professor Kennedy, a professora Joana Coutinho e a professora Renata Gonçalves. Uma mesa também no dia 24, que é Revolução Russa e Democracia e Socialismo, né, que eu também vou fazer parte. Tem o professor Emiliano, da Federal do Ceará, a professora Josefa, da UFMA. E no dia 25, às 17h30, vamos ter a conferência do professor Lúcio Flávio, da PUC São Paulo, discutindo a Revolução Russa e a atualidade das lutas sociais. Então, é um momento, é um espaço extremamente importante para que a gente conheça o que é a Revolução Russa e o seu legado para a humanidade. Porque o conhecimento, a informação é um dos instrumentos que a gente tem para poder barrar esta onda moralista e de desinformação sobre o que é uma sociedade socialista, o que é o comunismo. Então, por isso que eu agradeço muito esse convite, porque é mais um espaço em que a gente possa debater e esclarecer alguns projetos e as categorias num país em que, infelizmente, pouca importância se dá à educação. Muito bem. O Mesa Redonda debateu acerca da Revolução Russa, ocorrida há 100 anos, mas que até hoje traz consequência para a vida política mundial. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.